Olá pessoal, eu sou a Ana e hoje eu quero compartilhar com você um testemunho que mudou a minha vida, algo que eu jamais imaginei. A decisão de sair da igreja evangélica para me tornar católica. O propósito desse vídeo não é convencer ninguém a entrar na igreja católica, mas compartilhar a minha jornada de fé e como a igreja católica, para mim, é a igreja de Cristo. Em 2022, eu fui para Juazeiro do Norte. Eu tinha apenas Filipa e foi eu e meu marido para Juazeiro do Norte passar a Páscoa, o período de Páscoa lá. E eu sempre, quando vou em Juazeiro do Norte, eu sempre encontro com meu pai do coração, que é Alano, e sua esposa Gardene. E eles me convidaram para uma cerimônia de lava-pés na igreja católica dela. Então, nós aceitamos o convite e fomos até essa missa especial de Páscoa, que era essa cerimônia de lava-pés. E ali, aquela cerimônia me tocou profundamente o meu coração. Foi lindo ver aquilo ali. Que não sabe o que é essa cerimônia de lava-pés, no período da Páscoa, a Igreja Católica, ela faz praticamente todos os passos que aconteceu com Jesus. Então, Jesus, antes de morrer na cruz, ele lava os pés dos seus discípulos. Então, o padre, ele escolhe algumas pessoas, eu não sei como é essa escolha ainda, mas ele lava o pé de cada um dos seus fiéis. E é muito bonito. O toque dos fiéis chorando, aquele sentimento de servir, muito bonito, aquilo ali tocou de fato meu coração. Passaram-se uns meses com aquilo, né, na minha cabeça, e aí eu voltei para Teresina e logo depois eu descobri que estava grávida de Rolf, meu filho. Então, na gravidez do meu filho, eu tenho uma certa complicação na gravidez que eu preciso ficar deitada. Então eu fico a gestação inteira deitada para que eu não venha perder. Então nesse momento eu assisti várias coisas, Netflix, YouTube e tudo mais. E um dia, eu passando o YouTube, tinha o seguinte vídeo. Ex-pastor evangélico se tornando, voltando para a igreja católica, se tornando católico. Eu pensei, isso aí pode ser mentira, né? Um evangélico se tornando católico, jamais. Isso deve ser conversa fiada. Não acreditei naquilo e não quis assistir. Passaram-se dias e dias e dias e aquele vídeo permanecia ali, né? E um dia, por um acaso, acabou um vídeo que eu estava assistindo e entrou esse. Automaticamente ele entrou. E aí eu fui escutando ele falando. E pasme, esse ex-pastor evangélico que se tornou católico era de Teresina. E isso me chamou minha atenção. Eu disse, quem é esse homem, né? E eu fui atrás desse pastor evangélico que se chama Aloísio. E o testemunho dele impactou minha vida de um modo que eu nunca imaginei. Eu entrei em contato com ele e disse, tudo bem, mano? Me apresentei, disse que estava vendo algumas coisas sobre a igreja católica e fui perguntar para ele, mas como assim você não vê essas questões que a igreja que a evangélica fala, né, sobre adoração, a idolatria, Maria, rezar por Maria, por que os católicos vão primeiro para Maria, não vão para Deus, assim, várias questões que eu tinha e que ele foi me respondendo gentilmente. Então isso foi desencadeando muitos outros estudos que eu fui atrás, né, de saber. Inclusive, o canal que ele estava dando essa entrevista, eu comecei a seguir, que é Eduardo Farias. Ele também é um ex-pastor protestante que se tornou católico e ele tem estudos profundos sobre isso, né? E eu comecei a entrar nesse mundo, o que é que tá acontecendo, né? Foi um processo bem longo e bem difícil para mim. Eu chorei bastante sobre quando eu estava
procurando respostas, né? Eu chorava muito em cada embate que eu ia desvendando. Até que eu cheguei num quadro desse professor que se chama Eduardo Farias, que se chama A Bíblia me tornou católico. E esse quadro é muito interessante porque são pessoas que eram evangélicas que se tornaram católicas. Então, cada quadro são chaves que você vai virando, são pontos evangélicos, bem característicos dos evangélicos, que a Igreja Católica vai respondendo. E isso impactou de frente a minha fé. Então, nessa jornada, eu ainda deitada, ainda grávida de Rolfo, fui procurar pessoas que eram católicas, amigos meus que eram católicos, porque eu mal tinha, porque eu era evangélica. Minha convivência era com pessoas evangélicas, meus amigos eram evangélicos, minha família era evangélica. Então, meu Deus, quem é católico para eu conversar? E eu vi no Instagram uma amiga minha que cresci com ela em Juazeiro do Norte, que o nome dela é Ticiane, inclusive minha avó é madrinha dela. E eu vi ela super católica. E eu achava uma coisa muito estranha, né? Porque ela fez uma postagem de um padre com o Santíssimo. E todo mundo adorando aquele Santíssimo. Eu respondi, isso não é adoração? Adoração não é somente a Deus? E ela respondeu, isso aí é o Jesus Eucarístico. Nós temos que adorar de fato somente a Jesus. E ela disse, eu sou católica. E não tem nenhuma resposta que a Igreja Católica não possa te falar. Isso, sei lá, isso de alguma forma virou alguma chave dentro de mim. Né? A Ticiane, ela foi muito importante, porque ela era uma amiga próxima, muito católica. E eu fui conversar com uma amiga minha chamada Ana Margarida, que ela é dona de uma livraria online católica, porque eu estava procurando um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Livro indicado para que eu pudesse ler, né? E ela não tinha, mas seu esposo Severiano, muito obrigado, Severiano, se você estiver assistindo esse vídeo, obrigada demais, gentilmente achou um PDF que eu li esse livro e foi assim fenomenal na minha jornada de fé como católica. Li o livro, chorei muito, porque eu comecei a entender que a Igreja Católica é a igreja que Cristo deixou. É a igreja que Cristo fundou com Pedro. Depois de ler, de ver, de chorar, de entender, eu pensei, não, meu Deus, eu não posso, sou católica, porque eram 24 anos sendo evangélica, muita gente se convertendo por conta do meu testemunho, minha família toda evangélica, era uma carga muito grande, eram vários ministérios que eu já tinha feito parte, vários evangelismos, várias discussões, vários trelelê, batendo contra a Igreja Católica. Eu não poderia ser católica. Eu disse, meu Deus, tá doido, eu ser católica? Não posso. Fiquei nesse embate muito tempo. E o que me fez dizer assim, não, agora eu tenho que ser católica? Maria me arrastou para a Igreja Católica e disse, essa aqui é a igreja certa. E naquele momento que eu estava gerando meu filho, deitada, protegendo o Rolfo de tudo, eu pensei em Maria gerando Jesus, protegendo Jesus. Nós cristãos sabemos de cor, ela andando no burrinho, protegendo Jesus, daquele imperador que estava matando crianças de 0 a 2 anos de idade, ela lá lutando pelaquela vida, por Jesus. O que é que as igrejas estão falando? Ela é só uma mulher importante. Ela é uma mulher que cumpriu a sua missão. Não, amado. Ela não é só uma mulher importante. Ela é Maria Santíssima, a mãe de Jesus. O Filho de Deus. Ela é a mãe do Filho de Deus. Nós temos que dar honra. Temos que dar a ela o devido lugar. E naquele momento eu pedi perdão. Eu disse, perdoe-me, Maria, porque
eu nunca lhe honrei. Eu nunca lhe dei o devido lugar. Eu pedi perdão a ela, porque meu sogro dizia, vá com Deus e Nossa Senhora. E eu respondia, pode deixar Nossa Senhora, eu vou só com Deus. Isso doeu meu coração. E hoje eu sou católica. E eu dou a ela um lugar de honra. Eu conversando com o padre sobre Maria. Por quê? Porque eu dizia, mas a Bíblia diz lá em Hebreus, todos pecaram e todos estão separados da glória do Senhor. Hebreus 3:23, todos pecaram e todos estão separados da glória do Senhor. Todo evangélico sabe esse versículo decorado. E eu sabia isso decorado. E quantas vezes em evangelismo, eu soltava esse versículo, né? E ele disse, Ana, mas toda regra tem uma exceção. E Maria é a exceção. Eu disse, não pode, porque se fosse exceção, estaria escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. E ele disse, nem tudo está escrito na Bíblia, a gente tem que ver a tradição e o que de fato Maria é. E eu disse, pois o que é Maria? Ele disse, Maria é a mãe do Deus encarnado, Cristo Jesus. E Cristo não pode compactuar com o pecado, ele não pode ser gerado por uma mulher pecadora. Então Maria, ela não pode ser uma mulher pecadora, porque ela tem que ser santa para que Cristo fosse gerado. Mas isso é lógico. Isso, para mim, naquele momento, se tornou tão claro. É claro. Ó, a igreja. Eu disse, mas gente, isso é óbvio. Como eu nunca pensei nisso? Como eu sempre falo, numa casa não pode ter pecados, porque então Jesus vai sair. Porque numa casa onde tem pecados, onde gera pecados, abunda o pecado, não tem Jesus. Então eu sempre falo, a boca que fala boas palavras não pode ficar amaldiçoando, porque nós temos um coração limpo e santo em Cristo Jesus. Como eu posso falar tudo isso e pensar que Maria é uma pessoa pecadora? Então, Maria não pode ser uma mulher pecadora. Maria é santa, porque Cristo é santo, porque Cristo é o nosso Redentor. Então, ela tem que ser santa também. É obrigação, ela tem que ser santa. E aí o padre falou assim, você, Ana, não tem que concordar. Você tem que ter fé. Ela é santa e ponto final. Então, percebam, foi um processo gradual, não foi do dia para a noite, que eu fui refletindo, rezando, e ao final eu tomei a decisão de me tornar católica. Estou aqui para dizer que você tem que seguir o mesmo caminho que eu. De fato, essa foi uma jornada pessoal. Mas eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo que busque a verdade com o coração aberto. Não se limite a uma visão fechada de fé. A verdade está em Cristo. E Ele é a verdade revelada na sua igreja. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. E se você tiver uma história, um testemunho de volta à Igreja Católica, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse tema. Então, que Deus abençoe você e a sua caminhada espiritual.